Antes de começar a pregar, eu quero dar uma informação a você. Mensagem não tem tamanho. Mensagem é mensagem. Se aquilo que você recebe pode ser transmitido em 5 minutos, não interessa se você tem 1 hora, transmita em 5 minutos e está pronto. Certo? Uma mensagem não é boa porque ela é muito longa. Ela é boa porque ela consegue fazer com que o divino chegue ao ouvido do humano para tornar este humano melhor. Então, todas as vezes que você subir nesse altar ou em qualquer outro altar, entenda que o tempo da sua mensagem não significa a qualidade que ela representa para quem ouve. Porque, inevitavelmente, se o seu conteúdo for pequeno, aquilo que você recebeu for pequeno, tá certo? Isso não desqualifica você. Por exemplo, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, profetas chamados maiores e profetas chamados menores. Ok? Mas isso não define o tamanho do profeta, e sim o tamanho da sua entrega, daquilo que ele foi chamado para entregar. Então é importante que venhamos entender isso, porque inevitavelmente quando pessoas recebem uma mensagem que ela não é muito extensa, e a preocupação com o tempo entra na mente da pessoa, sem notar ela vai fazer um looping. Todas as vezes que terminou, ela volta de novo, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a minha palavra hoje é pequenininha. Tá certo? E é o que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o que nós vemos aqui é um texto que define uma caminhada. Certo? Nós vemos um texto que ele diz que alguém o conduz a uma água. E inicialmente a água lhe bate no tornozelo, nos artelhos. Durante 1 quilômetro, né, vamos colocar assim, como ele colocou ali, durante 1000 côvados, durante 1000 metros, ele vai caminhando e a água se mantém no tornozelo. Mas aí mais 1000 metros são medidos, e agora a profundidade sai do tornozelo e vem para o joelho, e ele continua caminhando, e os próximos 1000 metros agora leva a água à altura da cintura, nos lombos, e a próxima caminhada de 1000 metros agora já põe um indivíduo num ambiente cujo qual ele vai precisar ter mais habilidades do que tinha até ali. O próximo nível é um nível que exige dele a condição de saber nadar. Se ele não souber nadar, ele chegou no limite. Mas esse limite foi sendo conferido passo a passo, dando a ele a possibilidade de enxergar de forma segura, até chegar num ambiente onde a água está por aqui, mas ele sabe que o próximo passo o põe numa profundidade que exige dele uma habilidade que ele poderia prosseguir se soubesse nadar. Se não, ele precisava voltar para o ambiente seguro. E se você ler o restante, eu não quero aplicar, né, totalmente, mas você vai ver que é isso que acontece. Quem o conduz até ali, o leva de volta ao ambiente seguro. Ele não passa nadando. O texto sugere um retorno, e isso é muito importante. Por quê? Porque isso hoje vai definir para nós um ambiente de entrega.
Um ambiente de habilidade cuja qual nós vamos precisar buscar para viver todas as fases da vida. Desde fases cujas quais nós não teríamos dificuldade nenhuma, como a superficialidade do tornozelo, até a fase mediana, a dos lombos, onde os nossos pés ainda tocam um ambiente seguro. Mas descrever essa caminhada a cada 1000 metros, ou a 1000 côvados, dá muita segurança para quem está percorrendo. Mostra que há um tempo para você se adaptar com aquela profundidade. E ir caminhando, e se fortalecendo e entendendo o crescimento, a necessidade de sua adaptação. Hoje eu quero mostrar isso, porque é muito importante que venhamos a crescer de forma gradativa, sólida, firme. Tá certo? Por quê? Porque o nosso crescimento, inevitavelmente, vai nos expor a inimigos poderosíssimos, a investidas extraordinárias de forças que são infinitamente superiores a nós. Se alguém lhe disse que você, por si só, é mais forte que Satanás, se você gostava de cantar hinos, e eu respeito, debaixo do meu pé, eu não sei se as pessoas tinham noção do que elas estavam fazendo, ou do que elas estavam cantando. Porque a Bíblia me diz que quando um anjo vai contender com Satanás, ele não ousou dizer algo que não fosse o Senhor te repreenda. Era alguém extremamente consciente do tipo de batalha que ele estava enfrentando. Então, quanto mais lúcidos nós formos nesse ambiente de guerra, de batalha, certo? Mais preparados nós estivermos para lidar com todas as áreas que um crente precisa caminhar e entender que cada uma delas traz consigo seus desafios, seja nos seus negócios, seja no seu casamento, seja na criação de seus filhos, seja no seu ministério na igreja. Entender que caminhar com segurança, com equilíbrio, certo? E entender que pode chegar algum momento que dali para lá, se você tentar, você pode ter sérios problemas. Então medir essa entrega, é isso, eu quero usar esse caminho hoje para isso. E para isso, nada melhor do que usarmos Lucas 15, um texto que nos expõe a uma proporcionalidade, tá certo? E que nos mostra a crescente. Então bota aí, eu vou ler bastante, certo? Que eu vou usar o texto inteiro, mas eu vou falar pouquinho. Vamos lá, rapidinho, olha para a tela para ficar mais fácil. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles lhe propôs essa parábola dizendo, preste atenção, para os fariseus e os escribas, o que Jesus está fazendo é uma grande afronta, porque o que os judeus e os escribas carregam com ensinamento não tem o poder de transformação que Cristo tem. No coração desses homens sérios, é verdade, empenhados em ensinar a palavra da verdade, eles se esqueceram do poder de transformação. A transformação na ótica dos fariseus deveria existir pelo treinamento dos pais, pelo relacionamento com as pessoas, certo? De boa reputação. Na cabeça dele o indivíduo já deveria ser bom, ok? Em sua criação, preparado para essas coisas. Então eles tinham o intuito de se relacionar com pessoas desse tipo. As pessoas com comportamento negativo, elas deveriam ser excluídas, afastadas. Mas Jesus traz uma visão diferente, e uma visão que confronta com a visão desses indivíduos. Jesus é capaz de ir na casa de alguém que não vale nada.
Jesus é capaz de parar para dar atenção a uma mulher com uma vida como a samaritana, de entrar na casa de um indivíduo, certo, que ainda há indícios de ser um leproso, como Simão, e tantas outras coisas. Porque Jesus carrega algo consigo que os fariseus não carregam: o poder de transformação. Então, para estes homens, Jesus é alguém que está fazendo algo errado. Eles não têm nem a maldade no coração. Eles simplesmente têm o coração endurecido e não querem aprender. Fecharam o seu coração. Porque Jesus está mostrando seu poder. Mas eles não conseguem entender isso. Então, por isso, eles julgam Jesus. E Jesus vai falar sobre entrega. Por quê? Porque o que esses homens que vêm com Jesus estão fazendo é uma entrega gradativa. Você vai ver um Pedro, que é um Pedro no começo, um Pedro no meio, um Pedro no final. Você vai ver um Tiago e João. Você vai ver uma mulher de onde ele expulsa 7 demônios. Certo? É um relacionamento crescente. Ok? Então preste atenção nessa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Note que Jesus está confrontando os fariseus com a visão deles. Porque é muito legal pegar alguém na igreja que seja bem certinho, bem organizadinho, com a vida toda pautadinha, com o casamento todo ajustadinho, apto a lidar com dinheiro, trabalhador, o filho é decente. Você está entendendo? As roupas que usam cabem no ambiente. É muito legal pegar essas pessoas todas ajustadinhas. Mas nem todos vêm desse jeito. Tem gente que vem endividado, tem gente que vem envolvido com prostituição, tem gente que o guarda-roupa dessa pessoa não está apto para caminhar na igreja. Suas roupas, anteriormente, certo, não cumpriam o protocolo cujo qual ela se insere agora. Jesus está falando isso. Então ele está tentando explicar esses homens, certo, que quando alguém errado se arrepende, ok, vale mais do que as pessoas cujas quais os fariseus estão procurando. Pessoas certas, aptas, decentes, habilitadas. Porque eles não entendem que uma transição foi estabelecida também na salvação. E é isso. O que eles enxergam é a lei do Velho Testamento. Jesus veio facilitar com a graça, mas ele veio dificultar com a conduta. Não adulterarás, é o que diz o Velho Testamento. Mas se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Não matarás, mas se você se irar contra o seu irmão, você já o matou. Então eu lhe pergunto, qual das duas é mais desafiadora? Então Jesus está implantando algo que eles têm dificuldade, mas vamos embora. Ou qual mulher, preste atenção, me ajude aí. O homem tinha quantas ovelhas? Quantas ovelhas? E ele perdeu quantas? Então isso em porcentagem dá o quê? Quantos por cento? 1%. Tá certo? Então a primeira história é a história dos artelhos. Tá fácil. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Certo? Vamos só até aí, por enquanto. Note que nós temos um homem que tem 100 ovelhas, uma mulher que tem 10 dracmas. Primeiro Jesus conta a história de um homem, definindo bem o gênero
certo? É um homem. Agora ele muda de gênero, uma mulher. Essa mensagem se torna aqui universal, ela é para ambos, tá certo? Homens e mulheres, ela é para todos. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. E agora essa mulher tem quantas dracmas? E ela perde quantas? Então ela perde quantos por cento? Quantos por cento? 10%. A primeira entrega requer 1%. A segunda entrega ou visão requer 10%. A próxima agora começa no verso, vamos lá, 11. Disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Todas as vezes que você for olhar esse texto, lembre-se, o pai repartiu por eles. Na partilha, o filho mais velho já ganhou a parte dele, quando o mais novo ganhou. O que ele não teve foi coragem de usar. E lá na frente ele acusa o pai. Eu não vou falar disso, mas é só para te mostrar. Porque alguns, às vezes, passam despercebido, achando que o jovem ganhou e o mais velho não ganhou. Tá certo? Ele recebeu. Mas vamos lá. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, certo? O qual mandou para os seus campos apacentar os porcos e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe, e ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vamos lá? Saindo o pai, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito. Viu lá atrás? O cabrito já era dele, mas aqui ele está dizendo pai. Tá certo? Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse, filho, tu estás comigo, todas as minhas coisas, tu sempre estás comigo, volta lá, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi o quê? Isso. Essa é a terceira história.
O pai tinha quantos filhos? Quantos filhos? Então, quantos filhos se perdem quando um sai? Na porcentagem? 50%. Ok? 1% é perdido e é recuperado. 10% é perdido e é recuperado. 50% é perdido e é recuperado. João capítulo 3, verso 16. Bota na tela. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O Filho. Isso. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Então preste atenção. O homem perde uma ovelha, a mulher perde uma dracma, o pai perde um filho. Um perde 1%, outro perde 10%, outro perde 50%. E o pai entregou quanto? 100%. O filho unigênito. Só tinha um. A minha pergunta é: o quanto temos coragem de nos entregar para alguém que é capaz de entregar 100% por nós? O quão de desculpa nós seremos capazes de utilizar para dizer que é difícil entregar por inteiro? O texto diz, ele entrega o único filho. Com Deus não teve porcentagem. Eu entrego tudo por sua causa. E o quanto você é capaz de se entregar por mim? E o quanto alguém pode fazer na igreja para você se afastar de mim? O quanto alguém ou tem que acontecer de aborrecimento para você parar de orar? Para sua entrega ser tão superficial a mim, que não poupei nada. Lembra? Ele abriu mão de sua glória. Jesus não se perdeu. Pôncio Pilatos diz a ele: defende-se, cara. Defende-se. Fala alguma coisa a seu favor. Eu não estou encontrando nada para te condenar. Eu posso te dar a vida, eu posso libertar você, eu tenho poder para isso. E Jesus disse: Pilatos, você não teria poder nenhum se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Se eu quisesse agora, eu pedia uma legião de anjo. Se um anjo resolveu o problema com Ezequias, você imagina uma legião. Essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz nessa mensagem. O quanto eu estou disposto a me entregar de fato? E o que é capaz de impedir que eu me entregue? Porque eu chego aqui e mergulho por inteiro para me entregar. Tá bom. Mas de repente o Osias me aborrece. E ao invés de 100%, eu entrego só 50%. Mas aí o Cláudio me aborrece e de 50% eu reduzo para 10%. Aí o Wesley me aborrece e eu então me reduzo a 1%. Quanto de entrega? E eu não estou falando de igreja não, de trabalhar na igreja, ainda que isso é muito importante para nós. É aquela entrega de fato, que se alguém cai, ao invés da minha alegria, eu fico triste, incomodado porque o fulano caiu. Porque se alguém sofre, isso me incomoda, me constrange, me deixa entristecido. Porque se precisa ser feito, não interessa quem deixou de fazer, eu vou lá e faço. Pare e pense, essa é a pergunta. Aí eu vou terminar aqui. O quanto de entrega ou quanto de você Deus tem?
E deixa eu ir mais além para provocar o quanto de você Deus já teve. E as suas decepções, as suas tristezas, a forma com que te usaram, como te trataram, foi capaz de reduzir a porcentagem da sua entrega por Ele. Mas graças que Ele não muda, nele não há sombra de variação. Então eu não sei o que te fizeram, e provavelmente o diabo não brinca, ele faz mesmo. Ele deve ter te machucado, te ferido, te desapontado, te perseguido, mas não pode. Ele não pode impedir que você entregue o máximo de si. O máximo de si. Ah, pastor, é difícil, eu sei. Pô, pastor, eu estou cansado. Eu sei. Pô, pastor, eu sou sozinha. Eu entendo tudo isso. Mas pelo menos sofra entregando tudo. Tudo. É tudo de tudo. Não tenha medo de entregar nada. Nada. Esse dia alguém falou comigo, pastor, nossa, vocês estão construindo algo grande, que legal. Eu falei, mas se Deus mandar deixar, eu deixo tudo e começo tudo de novo em outro lugar. Tudo. Porque sem Ele, nós não temos nada. Nós não somos nada. Essa é a grande verdade. Então, eu quero provocar só essa reflexão. O quanto de mim Deus tem? Quanto de mim Deus tem? Ah, Ele tem tudo de mim para a igreja. Bom, mas Ele tem tudo de você para a sua casa? Ele tem tudo de você para dinheiro? Ele tem tudo de você para trabalho? Ou não? Tudo é tudo. Deus entregou 100%. Está aí meu filho por inteiro. Para quê? Para salvar você. Para quê? Para dar a você aquilo que ninguém pode dar. Os fariseus ainda continuam por aí. Eles deixaram o sinédrio e hoje estão na internet, criticando, fazendo observações, de olho em todos nós, não acreditando nas mudanças, e é assim que funciona. Mas é uma entrega de um todo. Faça isso. Ou vamos fazer isso. O verso 1 que lemos diz que havia um homem, e a história vai ser iniciada contando a história deste homem. Mas ela é bem interessante, porque ela diz que seu nome era Eucana, o nome de seu pai era Jeorão, o nome de seu avô era Eliú, o nome de seu bisavô era Tou, e o nome de seu tataravô era Zufi. Diz que ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana, o nome da outra, Penina. E o texto termina dizendo que Penina tinha filhos e Ana não os tinha. Vamos entender um pouco isso aqui. Zufi, tataravô de Eucana, cumpriu sua missão. Achou uma mulher e fez nela um filho, Tou. Tou cumpriu sua missão, achou uma mulher e fez nela um filho, Eliú. Eliú cumpriu sua missão, achou uma mulher e fez um filho, Jeorão. Jeorão cumpriu a sua missão, achou uma mulher e fez nela um filho,
Eucana. Chegou a hora de Eucana cumprir a sua missão. Então o texto diz que ele acha uma mulher cuja qual ele ama. O próximo fator agora é o amor. Ana vem primeiro, tinha 2 mulheres e uma era Ana. Provavelmente Ana vem primeiro por ser a primeira esposa de Eucana. Esposa cuja qual ele esperava que ela tivesse a capacidade de ser mãe. Mas com o tempo, Eucana descobre que Ana não pode gerar um filho. Então agora, o amor fica meio que em segundo lugar e a necessidade de cumprir a sua missão vem primeiro. Então o texto agora inverte. Quando o assunto era amor, a esposa era Ana, a segunda esposa era Penina. Mas a continuação do texto vai inverter. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Agora nós vemos em Penina, por ela cumprir a função, ela deu a Eucana a possibilidade de ser pai. Finalmente, Eucana pode se sentir realizado. Agora não é mais seu tataravô, seu bisavô, seu avô e seu pai. Ele também conseguiu cumprir a sua missão. Porém, depois de algumas batalhas, de algumas lutas emocionais, espirituais, rivalidades, problemas com o seu marido e todas essas coisas, certo? Que a infertilidade de Ana trouxe para ela e desconforto, finalmente ela engravida. Ana está grávida. Finalmente, depois de uma batalha espiritual, emocional, certo? Ana consegue engravidar. Paralelamente a isso, nós temos um mundo religioso. Siló, o local da adoração, o local onde Ana ia uma vez por ano com seu marido Eucana, um homem bom, generoso, que amava demais Ana. Enquanto as coisas estão acontecendo em Siló, o sacerdote Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, começam a ter problemas comportamentais. O sacerdócio está profanado, está em perigo. Ofni e Finéias se beneficiam da sua posição de sacerdotes. Ofni e Finéias, eles se tornaram atraentes para as garotinhas da época. Eles tinham acesso aos melhores pedaços de carne da oferta. Se não bastasse isso, gozavam do privilégio de ser filhos dos sacerdotes ou do sacerdote Eli. As garotinhas se interessavam por esses rapazes. E esses rapazes começaram a manter relações sexuais, a serem rapazes dissimulados. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Eram meninos, eram rapazes rebeldes, de comportamento totalmente tortos, reprováveis. Eli não conseguia doutriná-los, não conseguia corrigi-los. Toda a comunidade sabia que a vida daqueles rapazes e daquela família não era boa. Mas Ana engravida. E Ana comete algo bem interessante. Ao agradecer sua gravidez, ela diz que ofereceria o seu filho, mesmo antes de seu nascimento, como uma oferta ao Senhor. O que seria isso? O que Ana está dizendo é que assim que o filho dela nascesse, ela iria colocar este menino na companhia de Eli, Ofni e Finéias. Ana está pronta para colocar ou para jogar seu garoto na cova dos leões.
jogar aquele menino num ambiente promíscuo, profanado, de rapazes pervertidos, afastados do Senhor. Que mãe é essa? Me explica. Pensa. Em sã consciência, que mãe é essa que diria que ia colocar um garoto novo, um adolescente, ou entrando na adolescência? O que Ana está aguardando é apenas que o menino Samuel aprenda a ser o mínimo independente possível. É só isso que ela quer. Assim que ele aprender a fazer suas necessidades fisiológicas, se limpar, tomar seu banho, cuidar de si mesmo do básico, ela pretende levar este menino e colocar este menino como auxiliar de Eli, Ofni e Finéias. Pare para pensar. Quando olhamos esse ambiente, nós descobrimos que Ana é uma mulher bem atrapalhada, ou Ana é uma mulher capaz de treinar um garoto forte o suficiente para não se corromper num ambiente corrompido. Ou Ana é alguém que não ama seu filho, uma irresponsável, ou é alguém que é capaz de aproximar o menino de si e colocar nele durante este período valores e princípios tão fortes, tão bem estabelecidos, tão irremovíveis, que não interessa para onde este garoto vai caminhar. Não interessa se lá estará perto dele a mãe, o pai, o pastor, não interessa. O modelo de mãe indicado por Ana é uma mãe que vai colocar valores e princípios em seu filho, que vai dar a ele condições de não se corromper. Então Ana chama Eucana e diz: Eucana, eu não vou voltar a Siló. Eu vou me dedicar a este menino. Eu vou colocar neste garoto, durante este período, valores, princípios. Nós sabemos que há algumas coisas na vida que podem ser negociadas, outras não. Tem coisas que podem apenas atrapalhar um pouco o segmento, diminuir a nossa velocidade. Vamos imaginar que a nossa vida fosse um automóvel. E como um automóvel tem 3 coisas inegociáveis para que ele funcione. Qualquer uma das 3, se negligenciadas, vai comprometer não apenas o funcionamento, mas pode comprometer o futuro. Uma delas, água. Outra, óleo. Outra, combustível. Diante do rosto de todo condutor, está esses 3 marcadores que costumam trazer consigo um alerta luminoso, para que possamos não nos esquecer. Porque se o combustível acabar, o carro não anda. Se o óleo tiver fim, o motor funde. E o mesmo pode acontecer se faltar água. Mas nós temos algumas coisas que podem parar de funcionar, que não compromete o todo, mas interfere no funcionamento, ou pelo menos na caminhada. Exemplo, seu carro tem água, óleo e combustível, mas queimou o farol. Ele para de funcionar? Não. Mas você perde a autonomia para dirigir de noite. Seu limpador de para-brisa queimou e ele não funciona. Seu carro vai funcionar sem o limpador de para-brisa? Sim ou não? Mas ele vai restringir, certo, você a não poder dirigir na chuva. Você deixou de pagar o documento do seu carro. Ele funciona com documento vencido?
Sim, mas isso bloqueia a sua capacidade, certo, de dirigir, certo, em rodovias. É assim que funciona. Ana vai colocar valores, e eu só estou dizendo isso porque eu conheço gente que respeita os valores e os princípios firmes, fortes, mas se corrompem, certo? Em princípios e valores que dá para ir levando a vida. Ela só não vai bem. Ela só não vai andar como deveria andar. A velocidade diminui, a autonomia é reduzida. Se de repente as coisas ficaram escuras, ficaram feias, ficaram tenebrosas, você é obrigado a diminuir sua velocidade, porque não tem luz. Ana está treinando o seu menino. Ana está preparando aquele garoto. Quando Samuel vai para a casa de Eli, ele sabe quase nada sobre Deus. Mas ele sabe tudo sobre ser um cidadão, alguém decente. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ana é uma mãe que vai colocar no coração daquele garoto princípios e valores que vão norteá-lo por toda sua vida. Ele é o único filho de Ana. Eu não sei por quanto tempo. O texto usa a palavra desmamar, certo? Assim que ela para de amamentar, e isso pode ser, no mundo atual, para as mães modernérrimas, de 6 meses, as ultraconservadoras, 4 anos, mas eu confesso que eu não consigo, ou pelo menos eu não tenho informação suficiente para saber até quando. Alguém aqui conhece alguém que amamentou mais de 6 anos? Levante a mão, por favor. Mamou até 5. Maiara, você mamou até 5? Por isso que Maiara é forte. Até 6, irmão? Você mamou ou conhece alguém? Você, isso aí. Glória a Deus. Vamos deixar esse negócio de mamar de lado. Vamos voltar para a pregação aqui. Mas preste atenção. A amamentação ou o período que aquele garoto está perto de Ana, Ana está colocando valores nele, princípios nele. Samuel está sendo, porque Ana sabe que aquela turma que está lá não é boa coisa. Ana sabe que o exemplo que o seu filho vai ver não é o ideal. Na escola, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Mas Ana sabe que ela pode criar seu filho de uma forma que ele seja forte o suficiente para sobreviver a isso. Hoje muitas mães têm um problema sério para educar seus filhos. Elas não sabem lidar com o choro do filho, com a tristeza do filho. Se meu filho chorar, me dói. Você quer saber se essa medida sua é boa? O dia que seu filho te deixar muito chateada, chora. Para ver se ele tem a pena de você, o quanto você tem dele. Ana está treinando um rapaz firme e forte, porque vai colocar Samuel e vai visitar Samuel uma vez por ano. A partir do momento em que ela deixa Samuel em Siló, Ana deixa um rapazinho, é verdade, mas um rapazinho firme e forte. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte. Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar.
Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. Que está vendo Hófni e Finéias pegar as garotinhas, bagunçar o negócio, pegar a carne da oferta. E ele está olhando tudo aquilo como exemplo. Mas a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar, porque ele cresce e não se desvia dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Se de uma mãe veio falar que criou o filho na igreja e o menino se desviou, a Bíblia não manda você criar filho na igreja. Ela manda você criar filho no caminho do Senhor. E trazer para a igreja só não é caminho do Senhor, não. Caminho do Senhor é muito mais do que trazer o filho para a igreja. É ter pulso. É ter coragem de colocar nele valores e princípios. Samuel é entregue a Eli. Por esse menino orava eu. E o Senhor me respondeu. A partir de hoje, Samuel, preste atenção, meu filho. Você não é meu. Você é do Senhor. Ana, esse menino não é seu. Ana tinha que ter uma conversa séria com ela e com Samuel. Ela sabia que não podia se prender demais ao menino, porque ia entregar o menino ao Senhor. E sabia que o menino não podia se prender demais a ela, porque senão ficava difícil para o menino ir embora. Uma mãe, uma estrutura de um lar, não pode ser ruim o suficiente para que o filho queira sair antes da hora, e nem agradável demais para que ele não tenha o desejo de ir embora. É assim que tem que ser. Ana, prepara este menino. Hoje eu não tenho tempo para falar, porque é uma mensagem muito, para mim foi muito poderosa, mas ela é muito extensa. E agora a Ana vai para Siló para deixar Samuel. Assim como você deixa seu filho na porta da escola. Assim como você deixa seu filho de frente para a televisão. Você não vai estar lá. Você não pode estar com ele. Mas o que você coloca nele, se é que você coloca, vai estar com ele quando você não estiver. O que Samuel está vendo não é legal. O que Samuel está vendo é perigoso. Pode perverter muita gente, mas não perverte Samuel. Samuel está perto de Eli. E uma noite, Samuel escuta uma voz que ele não consegue identificar. Sua mãe não o preparou para aquilo. Não. Ana não preparou Samuel para ser um sacerdote. Ela preparou Samuel para ser um cidadão, um indivíduo de bem, para saber o que é certo e o que é errado. Mas agora Samuel está escutando algo que ele não entende. Uma voz o chama e ele vai até Eli e diz a Eli: eu vim aqui porque o Senhor me chamou. Ele disse: meu filho, eu não te chamei, você está enganado. Volta e vai deitar. Samuel então escuta a voz de novo: Samuel, Samuel. E ele vai até Eli e diz: olha, eu só vim aqui porque o Senhor me chamou. E ele disse: eu não te chamei, garoto. Volta e deita, vai dormir. E a voz chama de novo: Samuel, Samuel. E ele volta e diz: olha, eu lamento, mas eu só vim aqui porque o Senhor me chamou. Aí Eli entendeu que Deus estava querendo falar com Samuel. Samuel não aprendeu a ouvir a Deus na casa dele. E Samuel não aprendeu a ser honesto, decente e íntegro na igreja. Porque não é função da igreja ensinar o filho integridade, retidão. Não é função da escola
ensinar coisas que são obrigação dos pais. O que Samuel precisava aprender na sua casa, na sua família, com a sua mãe, até porque ele era o único filho de Ana até então. Foi depois dessa ocasião que ela recebe uma palavra, certo? De que vai ser mãe de mais filhos. E aí sim, ela tem, se não me falha a memória, mais 3 rapazes e 2 moças. Alguma coisa assim. Mas o texto diz que Samuel está crescendo. E crescendo perante os homens e perante a Deus. Samuel é alguém que cresce com credibilidade com os homens, com um nome para com as pessoas. É alguém respeitado. Quando alguém falava o nome de Samuel, Eucana recebia seus louros. Seria ovacionado porque criou um filho de bem, um rapaz decente, respeitoso, íntegro. Mas Samuel também começou a ser respeitado por ser um homem de Deus. O reconhecimento deste rapaz começou a ser notado por todos. Todos estavam notando que uma transição sacerdotal estava para acontecer. Ofni e Finéias morrem no mesmo dia que seu pai. Os 3 sacerdotes morrem simultaneamente. Né? Os 2 morrem no ambiente onde a arca é capturada e Eli morre, né? Porque quebrou o pescoço caindo da cadeira. Mas o meu foco hoje é falar da responsabilidade que temos, e hoje estou falando diretamente usando as mães, mas se todas as vezes houver um sincronismo entre pai e mãe, uma capacidade dos 2 de conseguirem fazer o que é a sua obrigação e não o da escola. Eu vou falar numa coisa que hoje não é muito... Tudo que você fala, ele cai hoje na malha do... É conveniente tratar disso? Não é nem mais se é certo ou se é errado, é se é conveniente ou não. Então é muito importante nós entendermos como nós estamos criando os nossos filhos. Entender que precisamos preparar essas crianças para viverem sem a nossa presença. Até porque hoje a nossa agenda é extremamente ativa e temos pouquíssimo tempo. Então, criar uma criança com princípios e com valores firmes para sobreviver a todas essas investidas pode ser um grande desafio. Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho na educação que nos trouxe até aqui. Se você não vai bater, não diga que vai. Você perde credibilidade. Entenda que disciplina e violência são 2 coisas diferentes. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Só a turma que apanhou. Isso aí. Vara, correia, chinelo, palmada. Isso. Pode baixar a mão que já está virando. Certo? Sim ou não? Se você saísse com sua mãe e falasse com você assim, ó, olha para mim, para ver se você faz isso. Eu gosto disso porque é uma coisa que acontecia muito comigo. Minha tia me criou e eu amava sair. E minha tia falava assim, Cláudio, você quer ir? Quer. Você não vai me pedir nada. Você não vai mexer em nada. Porque eu te rebento. E não tinha negócio de 0800 para ligar, não. O negócio era assim. E aí eu lembro,
Eu vi um cara contando uma história que eu lembrei disso. Ele disse assim, a mãe chamou o filho e falou, meu filho, eu vou na casa de Dona Cotinha. Você quer ir? Você não vai pedir nada. Você não vai aceitar nada. Você quer ir? E foi. Quando chegou na casa de Dona Cotinha, que ela tinha feito um bolo, Cláudio. E botou o bolo na janela. O vento passava no bolo assim, ó. Parecia desenho do Pica-Pau. Aquele troço ia... Os vermes. Ele estava trabalhando com canibalismo. E aí, Dona Cotinha botou para esfriar. E ele brincando. E a mãe conversando com Dona Cotinha. Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, assim que esfriou, virou o bolo, se formou. Ele falou, menino, vem aqui. Você quer um pedaço de bolo? E o ponto de referência dele foi a mãe. E disse, não, Dona Cotinha, eu não estou com fome. E Dona Cotinha, que conhecia o protocolo, disse o que para ele? Come, meu filho, come. Sua mãe, deixa. E sua mãe, então, diz para ele o quê? O tom de voz extraordinário. Come! E ele, não estou com fome. Dona Cotinha, vamos adiar esse negócio. Porque preste atenção. Quando um pai falava, ou quando uma mãe falava que ia bater, batia. Sim ou não? Podia chorar, mas batia. Corrigia. Eu não estou aqui promovendo violência não, viu? Ou do Conselho Tutelar. Quer levar preso, vai Uzia. É ou não é verdade? Certo? Você consegue entender? Então hoje não, sempre precisamos colocar essa nova geração no caminho correto. Criar uma nova geração forte e firme, porque a casa de Eli está aí fora. Pronto para desvirtuar nossas crianças. E criança é criança, meu irmão. Esse dia uma senhora falou comigo assim, porque o meu menino, mas eu achei estranho que ela estava muito velhinha. Quando ela falou, meu menino, eu não aguentei. Falei, qual a idade do seu filho? Ela falou, tem 37. Eu falei, a senhora deve ser mãe de Peter Pan, porque... Mas isso demonstrava que para uma mãe e para um pai, eu vou dizer uma coisa para você que não é mãe e não é pai. Quando um filho nasce, nunca mais na sua vida você dorme do mesmo jeito. Existe um sono antes do seu nascimento e um sono depois que você nasceu. E você tem todo o direito de dizer que isso é besteira, porque uma hora você vai ter o seu. Até hoje, às vezes eu procuro os meus na cama. Cadê meus meninos? Mélia é mais tranquila do que eu. Quando o Caio casou com Maiara, você não sabe a raiva que eu fiquei de você, Maiara. Você levou meu menino, a minha prole. Eu levantava, ia naquele quarto, cadê o meu garotinho? Criar filhos não é fácil, mas filhos são bênçãos. Herança do Senhor. Hoje nós batemos muito em aborto. Eu tenho aí de aconselhamento aproximadamente 20 anos. Eu não tenho números de pesquisas para oferecer a você. Mas se eu tivesse um número para chegar bem próximo do que eu vivenciei ao longo das histórias de aborto que eu ouvi durante todos esses anos, eu diria para você que menos de 5% do aborto você consegue encontrar um motivo razoável. A maioria dos abortos é um erro
para tentar corrigir um outro erro. O erro de ter uma relação sexual com alguém que não é seu cônjuge. Dificilmente você vai ver uma mulher e um marido juntos entrar no seu gabinete para que os dois solicitem a necessidade de um aborto. Isso é quase impossível. O que acontece é uma mulher chegar dizendo a você que ela está grávida de alguém que não é seu cônjuge. Ou ele é seu namorado, ou ele é seu noivo, ou pior, ele é marido de uma outra mulher. Essa é a grande verdade. O que nós precisamos é valorizar esse ministério, que também é um ministério. Ser mãe. O filho é quase uma extensão. Há um tempo atrás, um garoto caiu no fosso de um crocodilo nos Estados Unidos. A mãe pulou. Pulou, mano! No fosso do crocodilo. E apanhou o moleque dela. E deve ter falhado com o crocodilo. Se meter, vira bolsa, maluco. Se fosse um pai, sabe o que ele ficaria? Com um pedaço de pau do lado de fora. Falou, solta meu menino, solta. É a grande verdade. Então minha mensagem hoje tem a ver com o exemplo de Ana. Uma mulher brava, valente, firme, que não teve medo de mandar seu menino para a faculdade. Não teve medo de fazer com que seu menino fosse morar sozinho em outra cidade, se mudasse para outro país. Não teve medo que este menino passasse numa universidade pública. Não tinha medo de que ele pudesse ir num ambiente que não era adequado, porque ela sabia que tipo de filho ela havia treinado. Pais e mães com o mesmo espírito de Ana. Pessoas fortes, unidas, para criar seus filhos, estabelecerem limites. Porque se seu menino vencer, ele vai honrar tudo de desagradável que aconteceu. E vai dizer, ó, mamãe me acordava cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, como servente de pedreiro. E por infelicidade minha, com 13 eu arrumei uma namorada na mesma rua que tinha uma obra. O Zia trabalhava quase em frente, lá no Valdir. E eu trabalhava no Seu Freito, com meu pai. E aí entregaram um caminhão de areia que eu tinha que coar. No horário que a garota passava. E eu aqui com a peneira, de olho. Eu ia perder a namorada se me visse daquele jeito. Certo? Mas ali meu pai me criou um trabalhador. Eu tenho problema com Mary até hoje. Eu acordo de manhã, eu tenho que fazer alguma coisa. Senão eu me sinto um vagabundo. Eu tenho que sair. Aí eu levanto de manhã, ela fala, vai onde? Eu falo, vou lá na Bolsa de Valores, lá na padaria de Reinaldo. Lá é a Bolsa de Valores. Certo? Ela abre cedo. Então eu vou lá, ouvir umas histórias, bater um papo, tomar um café, dou uma voltinha, aí eu volto para casa, já trabalhei. Agora estou em home office. Mas eu aprendi a respeitar a filha dos outros. Aprendi a respeitar a filha dos outros. Aprendi a respeitar mais velho. Eu posso estar em qualquer lugar. Esse dia eu estava num ônibus, no aeroporto, uma velhinha. Sabe aquela senhorinha mesmo assim, já quase atravessando o carro da Boa Esperança. Nem perguntei o CPF dela, porque devia ter uns 3 números só. Aquele CPF do início. E aí eu olhei para ela e eu estava sentado, ela entrou, a primeira coisa foi instintivo, Beto. Eu levantei para a senhora sentar, ela olhou para mim e disse, não, fica o senhor mesmo. Que vontade de matar aquela velha. Ela achou que eu estava... Mas é instintivo. E aquela coisa que colocaram na gente... Certo? Entrou uma mulher grávida, acabou. Você deixa de ser prioridade para a grávida ser prioridade, sim ou não? O idoso passa a ser prioridade. Respeitar, isso é algo que... Quem colocou em você foi a igreja? Não, quem colocou foi os seus
Pais, o vizinho que ajudava a tomar conta de você. Lembra que o vizinho falava? Vou falar com o seu pai. E quando o vizinho falava, vou falar com o seu pai, ou você, não, eu vou parar de fazer. Hoje, se o vizinho falar, vou falar com o seu pai, sabe o que o garoto fala? Se encontrar com ele, fala que eu estou precisando falar com ele. Tem tanto tempo que eu não vejo. Aliás, se eu ver papai, nem sei se eu conheço mais. Você está rindo, mas é sério. Então não é obrigação da igreja nem da escola criar indivíduos educados, respeitosos. Nossa função é aproximar você de Deus. É fazer como Eli. Fala. Vai lá, Samuel, e diz, fala que o teu servo ouve. Essa é a função. Hoje a igreja tem que fazer de tudo. Tá certo? E quando a gente tenta resolver determinadas coisas, por exemplo, nós temos uma normazinha aqui. Deixa eu até aproveitar a mensagem que eu já estou terminando, pá. Depois que você colocou a sua criança no Ministério Kids, você recebe uma pulseira. Daquele ministério, só tira a criança quem tiver com a pulseira. Se você é pastor da igreja, se você é vó, não interessa. Então não coloca seu filho, bota ele aqui dentro. Porque o dia que acontecer alguma coisa de errado lá, a responsabilidade é nossa. Então depois que teu filho, teu neto passou por aquela porta, aquela menina que trabalha lá tem mais autoridade sobre aquela criança do que você. A não ser que você esteja com a pulseira. Com etiqueta. Você tem noção, há um tempo atrás, a mãe deixou o filho lá e o pai veio buscar. Estava brigado com a mãe, enquanto a mãe estava aqui. Chegou lá, era o pai da criança. Certo? Eu vim buscar meu filho, lógico. O filho, quando veio o pai, viu o pai, correu na direção. Uma das meninas notou e viu que a situação podia, certo? Veio aqui dentro e chamou a mãe e ela foi lá e resolveu o problema. Agora, imagine se nós tivéssemos entregue a criança. Então, nós aqui temos que pensar em tudo. Eu não sei se você já notou, mas normalmente temos um policial parado na porta do Ministério Kids. Entendemos a importância de nossas crianças. Agora, se o pai trabalhar em conjunto com a mãe, o pai e a mãe trabalhar em conjunto com a igreja, se o pai e a mãe trabalham em conjunto com a igreja, coloca a criança num colégio com princípios e com valores, juntos, unimos as nossas forças e podemos ajudar seu filho a sobreviver em Siló, na casa de Eli. Que Deus nos abençoe para que possamos fazer com que aquelas crianças que estavam aqui agora nos deem orgulho, porque essas crianças são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Aqui também estavam meus 2 netos. Então eu sei o desafio que é para minha nora, para o meu filho, para nós, tanto o casal de avós de cá, os avós de lá, a juntos trabalharmos para que essas crianças cresçam, não apenas no temor do Senhor, mas como cidadãos de bem. Você pode ficar de pé nesse momento? Eu quero orar. Nós costumamos usar uma passagem bíblica aqui da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus está indo para a casa de Jairo curar uma garotinha de 12 anos. E no caminho, ele cura uma mulher com um fluxo sanguíneo que dura 12 anos. Uma das mensagens que podemos aplicar nesse texto é que Jesus está indo curar uma garotinha, mas cura um adulto primeiro. Porque às vezes, para os nossos filhos e netos melhorarem, seus pais e avós precisarão melhorar primeiro. Antes de começar a pregar, eu quero dar uma informação a você. Mensagem não tem tamanho. Mensagem é mensagem. Se aquilo que você recebe pode ser transmitido em 5 minutos, não interessa se você tem 1 hora, transmita em 5 minutos e está pronto, certo?
Uma mensagem não é boa porque ela é muito longa. Ela é boa porque ela consegue fazer com que o divino chegue ao ouvido do humano para tornar este humano melhor. Então, todas as vezes que você subir nesse altar ou em qualquer outro altar, entenda que o tempo da sua mensagem não significa a qualidade que ela representa para quem ouve. Porque, inevitavelmente, se o seu conteúdo for pequeno, aquilo que você recebeu for pequeno, tá certo? Isso não desqualifica você. Por exemplo, nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, profetas chamados maiores e profetas chamados menores. Ok? Mas isso não define o tamanho do profeta, e sim o tamanho da sua entrega, daquilo que ele foi chamado para entregar. Então é importante que venhamos entender isso, porque inevitavelmente quando pessoas recebem uma mensagem que ela não é muito extensa, e a preocupação com o tempo entra na mente da pessoa, sem notar ela vai fazer um looping. Todas as vezes que terminou, ela volta de novo, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Por que eu estou falando isso? Porque a minha palavra hoje é pequenininha, tá certo? E é o que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o que nós vemos aqui é um texto que define uma caminhada, certo? Nós vemos um texto que ele diz que alguém o conduz a uma água e inicialmente a água lhe bate no tornozelo, nos artelhos. Durante 1 quilômetro, né, vamos colocar assim, como ele colocou ali, durante 1000 côvados, durante 1000 metros, ele vai caminhando e a água se mantém no tornozelo. Mas aí mais 1000 metros são medidos, e agora a profundidade sai do tornozelo e vem para o joelho. E ele continua caminhando. E os próximos 1000 metros agora leva a água à altura da cintura, nos lombos. E a próxima caminhada de 1000 metros agora já põe um indivíduo num ambiente cujo qual ele vai precisar ter mais habilidades do que tinha até ali. O próximo nível é um nível que exige dele a condição de saber nadar. Se ele não souber nadar, ele chegou no limite. Mas esse limite foi sendo conferido passo a passo, dando a ele a possibilidade de enxergar de forma segura, até chegar num ambiente onde a água está por aqui, mas ele sabe que o próximo passo o põe numa profundidade que exige dele uma habilidade que ele poderia prosseguir se soubesse nadar. Se não, ele precisava voltar para um ambiente seguro. E se você ler o restante, eu não quero aplicar, né, totalmente, mas você vai ver que é isso que acontece. Quem o conduz até ali, o leva de volta a um ambiente seguro. Ele não passa nadando. O texto sugere um retorno, e isso é muito importante. Por quê? Porque isso hoje vai definir para nós um ambiente de entrega. Um ambiente de habilidade cuja qual nós vamos precisar buscar para viver todas as fases da vida. Desde fases cujas quais nós não teríamos dificuldade nenhuma, como a superficialidade do tornozelo, até a fase mediana dos lombos, onde os nossos pés ainda tocam um ambiente seguro.
Mas descrever essa caminhada a cada 1000 metros, ou a 1000 côvados, dá muita segurança para quem está percorrendo. Mostra que há um tempo para você se adaptar com aquela profundidade. E ir caminhando, e se fortalecendo e entendendo o crescimento, a necessidade de sua adaptação. Hoje eu quero mostrar isso, porque é muito importante que venhamos a crescer de forma gradativa, sólida, firme. Tá certo? Por quê? Porque o nosso crescimento, inevitavelmente, vai nos expor a inimigos poderosíssimos, a investidas extraordinárias de forças que são infinitamente superiores a nós. Se alguém lhe disse que você, por si só, é mais forte que Satanás, se você gostava de cantar hinos, e eu respeito, debaixo do meu pé, eu não sei se as pessoas tinham noção do que elas estavam fazendo, ou do que elas estavam cantando. Porque a Bíblia me diz que quando um anjo vai contender com Satanás, ele não ousou dizer algo que não fosse o Senhor te repreenda. Era alguém extremamente consciente do tipo de batalha que ele estava enfrentando. Então, quanto mais lúcidos nós formos nesse ambiente de guerra, de batalha, certo? Mais preparados nós estivermos para lidar com todas as áreas que um crente precisa caminhar e entender que cada uma delas traz consigo seus desafios, seja nos seus negócios, seja no seu casamento, seja na criação de seus filhos, seja no seu ministério na igreja. Entender que caminhar com segurança, com equilíbrio, certo? E entender que pode chegar algum momento que dali para lá, se você tentar, você pode ter sérios problemas. Então medir essa entrega, é isso, eu quero usar esse caminho hoje para isso. E para isso, nada melhor do que usarmos Lucas 15. Um texto que nos expõe a uma proporcionalidade, tá certo? E que nos mostra a crescente. Então bota aí, eu vou ler bastante, certo? Porque eu vou usar o texto inteiro, mas eu vou falar pouquinho. Vamos lá, rapidinho, olha para a tela para ficar mais fácil. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles lhe propôs essa parábola dizendo, preste atenção, para os fariseus e os escribas, o que Jesus está fazendo é uma grande afronta, porque o que os judeus e os escribas carregam com ensinamento não tem o poder de transformação que Cristo tem. No coração desses homens sérios, é verdade, empenhados em ensinar a palavra da verdade, eles se esqueceram do poder de transformação. A transformação na ótica dos fariseus deveria existir pelo treinamento dos pais, pelo relacionamento com as pessoas, certo? De boa reputação. Na cabeça dele o indivíduo já deveria ser bom, ok? Em sua criação, preparado para essas coisas. Então eles tinham o intuito de se relacionar com pessoas desse tipo. As pessoas com comportamento negativo, elas deveriam ser excluídas, afastadas. Mas Jesus traz uma visão diferente, e uma visão que confronta com a visão desses indivíduos. Jesus é capaz de ir na casa de alguém que não vale nada. Jesus é capaz de parar para dar atenção a uma mulher com uma vida como a samaritana, de entrar na casa de um indivíduo, certo? Que ainda há indícios de ser um leproso, como Simão, e tantas outras coisas. Porque Jesus carrega algo consigo que os fariseus não carregam. O poder de transformação. Então, para estes homens,
Jesus é alguém que está fazendo algo errado. Eles não têm nem a maldade no coração. Eles simplesmente têm o coração endurecido e não querem aprender. Fecharam o seu coração. Porque Jesus está mostrando seu poder. Mas eles não conseguem entender isso. Então, por isso, eles julgam Jesus. E Jesus vai falar sobre entrega. Por quê? Porque o que esses homens que vêm com Jesus estão fazendo é uma entrega gradativa. Você vai ver um Pedro, que é um Pedro no começo, um Pedro no meio, um Pedro no final. Você vai ver um Tiago e João. Você vai ver uma mulher de onde ele expulsa 7 demônios. Certo? É um relacionamento crescente. Ok? Então preste atenção nessa parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso. Chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Note que Jesus está confrontando os fariseus com a visão deles. Porque é muito legal pegar alguém na igreja que seja bem certinho, bem organizadinho, com a vida toda pautadinha, com o casamento todo ajustadinho, apto a lidar com dinheiro, trabalhador, o filho é decente. Você está entendendo? As roupas que usam cabem no ambiente. É muito legal pegar essas pessoas todas ajustadinhas. Mas nem todos vêm desse jeito. Tem gente que vem endividado, tem gente que vem envolvido com prostituição, tem gente que o guarda-roupa dessa pessoa não está apto para caminhar na igreja. Suas roupas anteriormente, certo, não cumpriam o protocolo cujo qual ela se insere agora. Jesus está falando isso. Então ele está tentando explicar esses homens, certo, que quando alguém errado se arrepende, ok, vale mais do que as pessoas cujas quais os fariseus estão procurando. Pessoas certas, aptas, decentes, habilitadas. Porque eles não entendem que uma transição foi estabelecida também na salvação. E é isso. O que eles enxergam é a lei do Velho Testamento. Jesus veio facilitar com a graça, mas ele veio dificultar com a conduta. Não adulterarás, é o que diz o Velho Testamento. Mas se você olhar para uma mulher e cobiçar, você já adulterou. Não matarás, mas se você se irar contra o seu irmão, você já o matou. Então eu lhe pergunto, qual das duas é mais desafiadora? Então Jesus está implantando algo que eles têm dificuldade, mas vamos embora. Ou qual mulher, preste atenção, me ajude aí. O homem tinha quantas ovelhas? Quantas ovelhas? E ele perdeu quantas? Então isso em porcentagem dá o quê? Quantos por cento? 1%. Tá certo? Então a primeira história é a história dos artelhos. Tá fácil. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Certo? Vamos só até aí, por enquanto. Note que nós temos um homem que tem 100 ovelhas, uma mulher que tem 10 dracmas. Primeiro Jesus conta a história de um homem, definindo bem o gênero, certo? É um homem. Agora ele muda de gênero, uma mulher. Essa mensagem se torna aqui universal, ela é para ambos. Tá certo? Homens e mulheres, ela é para todos. Olá pessoal, demos um break aí, uma paradinha no vídeo, porque eu tenho uma mensagem muito especial para você a partir de agora. Primeiro, inscreva-se no meu canal, Pastor Cláudio Duarte.
Segunda mensagem, ative o sininho das notificações. Terceiro, é importante que você venha curtir o conteúdo, obviamente. Comentar também é muito importante e compartilhar. Fique com o restante da mensagem aí. Um grande abraço, graça e paz. E agora essa mulher tem quantas dracmas? E ela perde quantas? Então ela perde quantos por cento? Quantos por cento? 10%. A primeira entrega requer 1%. A segunda entrega ou visão requer 10%. A próxima agora começa no verso, vamos lá, 11. Disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Todas as vezes que você for olhar esse texto, lembre-se, o pai repartiu por eles. Na partilha, o filho mais velho já ganhou a parte dele, quando o mais novo ganhou. O que ele não teve foi coragem de usar. E lá na frente ele acusa o pai. Eu não vou falar disso, mas é só para te mostrar. Porque alguns, às vezes, passam despercebido, achando que o jovem ganhou e o mais velho não ganhou. Tá certo? Ele recebeu. Mas vamos lá. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, certo? O qual mandou para os seus campos apacentar os porcos e desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Disse-lhe, e ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Vamos lá? Saindo o pai, insistia com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir um mandamento, e nunca me deste um cabrito. Viu lá atrás? O cabrito já era dele, mas aqui ele está dizendo pai. Tá certo? Nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse, filho, tu estás comigo, todas as minhas coisas, tu sempre estás comigo, volta lá, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi o quê? Isso. Essa é a terceira história. O pai tinha quantos filhos? Quantos filhos? Então, quantos filhos se perdem quando um sai? Na porcentagem? 50%. Ok? 1% é perdido e é recuperado. 10% é perdido e é recuperado. 50% é perdido e é recuperado.
João capítulo 3, verso 16. Bota na tela. João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O Filho. Isso. Para que todo aquele que nele crê, mas tenha. Então preste atenção. O homem perde uma ovelha, a mulher perde uma dracma, o pai perde um filho. Um perde 1%, outro perde 10%, outro perde 50%, e o pai entregou quanto? 100%. O filho unigênito, só tinha um. A minha pergunta é: o quanto temos coragem de nos entregar para alguém que é capaz de entregar 100% por nós? O quão de desculpa nós seremos capazes de utilizar para dizer que é difícil entregar por inteiro? O texto diz, ele entrega o único filho. Com Deus não teve porcentagem. Eu entrego tudo por sua causa. E o quanto você é capaz de se entregar por mim? E o quanto alguém pode fazer na igreja para você se afastar de mim? O quanto alguém ou tem que acontecer de aborrecimento para você parar de orar? Para sua entrega ser tão superficial a mim, que não poupei nada. Lembra? Ele abriu mão de sua glória. Jesus não se perdeu. Pôncio Pilatos diz a ele: defende-se, cara. Defende-se. Fala alguma coisa a seu favor. Eu não estou encontrando nada para te condenar. Eu posso te dar a vida, eu posso libertar você, eu tenho poder para isso. E Jesus disse: Pilatos, você não teria poder nenhum se o meu Pai que está no céu não tivesse te dado. Se eu quisesse agora, eu pedia uma legião de anjo. Se um anjo resolveu o problema com Ezequias, você imagina uma legião. Essa pergunta foi a pergunta que eu me fiz nessa mensagem. O quanto eu estou disposto a me entregar de fato? E o que é capaz de impedir que eu me entregue? Porque eu chego aqui e mergulho por inteiro para me entregar. Tá bom. Mas de repente o Osias me aborrece. E ao invés de 100%, eu entrego só 50%. Mas aí o Cláudio me aborrece e de 50% eu reduzo para 10%. Aí o Isley me aborrece e eu então me reduzo a 1%. Quanto de entrega? E eu não estou falando de igreja não, de trabalhar na igreja, ainda que isso é muito importante para nós. É aquela entrega de fato, que se alguém cai, ao invés da minha alegria, eu fico triste, incomodado porque o fulano caiu. Porque se alguém sofre, isso me incomoda, me constrange, me deixa entristecido. Porque se precisa ser feito, não interessa quem deixou de fazer, eu vou lá e faço. Pare e pense, essa é a pergunta. E eu vou terminar aqui. O quanto de entrega ou quanto de você Deus tem? O quanto? E deixa eu ir mais além para provocar o quanto de você Deus já teve. E as suas decepções, as suas tristezas, a forma com que te usaram, como te trataram, foi capaz de reduzir a porcentagem da sua entrega por Ele.
Mas graças que ele não muda, nele não há sombra de variação. Então eu não sei o que te fizeram, e provavelmente o diabo não brinca, ele faz mesmo. Ele deve ter te machucado, te ferido, te desapontado, te perseguido, mas não pode. Ele não pode impedir que você entregue o máximo de si. O máximo de si. Ah, pastor, é difícil, eu sei. Pô, pastor, eu estou cansado. Eu sei. Pô, pastor, eu sou sozinha. Eu entendo tudo isso. Mas pelo menos sofra entregando tudo. Tudo. É tudo de tudo. Não tenha medo de entregar nada. Nada. Esse dia alguém falou comigo, pastor, nossa, vocês estão construindo algo grande, que legal. Eu falei, mas se Deus mandar deixar, eu deixo tudo e começo tudo de novo em outro lugar. Tudo. Porque sem Ele, nós não temos nada. Nós não somos nada. Essa é a grande verdade. Então, eu quero provocar só essa reflexão. O quanto de mim Deus tem? Quanto de mim Deus tem? Ah, Ele tem tudo de mim para a igreja? Bom, mas Ele tem tudo de você para a sua casa? Ele tem tudo de você para dinheiro? Ele tem tudo de você para trabalho? Ou não? Tudo é tudo. Deus entregou 100%. Está aí meu filho por inteiro. Para quê? Para salvar você. Para quê? Para dar a você aquilo que ninguém pode dar. Os fariseus ainda continuam por aí. Eles deixaram o sinédrio e hoje estão na internet, criticando, fazendo observações, de olho em todos nós, não acreditando nas mudanças, e é assim que funciona. Mas é uma entrega de um todo. Faça isso, ou vamos fazer isso.